Boa noite, queridos irmãos. Paz, luz, harmonia, abertura e buscar seguir a trilha, a tapetada de estrelas que Jesus nos deixou. É difícil? Sim. Porque nós ainda somos movidos pelas nossas estratificações ou condicionamentos de tantos erros cometidos. Então, naturalmente, derivamos-nos pelos descaminhos da existência. Mas, claro, necessitamos de um grande esforço para nos reconhecermos a nossa realidade. Isto é a humildade. Uma definição interessante, porque o que é ser humilde? Não é andar com andrajos, não é doar todos os seus bens aos pobres, não é fazer aquele voto que Francisco de Assis fez, se despojando de todas as suas vestes. Em verdade, legitimamente, a humildade é o reconhecimento sincero da nossa pequenez, pois somos ainda pequenos. Claro, estamos em crescimento, nesse momento que devemos honrar, quer estar encarnado neste planeta, neste momento tão belo, tão esplendoroso, que é o momento da regeneração. Então somos privilegiados. Quantos irmãos ainda não foram criados? Temos que parar para raciocinar sobre isso. E nós já fomos criados. E não é de hoje. Mas quantos estão em processo? Cujo Pai, Divino Pai, cria, como Ele cria tudo. Estão em processo de criação. Então nós temos tempo, às vezes, para orar, não que ele necessite, pelo divino amigo, pelo arquiteto da vida, que é o Pai maior. A gente ora por Jesus, ora pelos Espíritos, esquecemos do Pai que nos criou. Pois estamos aqui criados e evoluindo. E buscando este caminho, que ainda, de certa forma, falta alcançarmos, que é a legítima e precisa humildade. Então vamos recorrer, para termos uma definição mais sólida sobre a humildade, vamos recorrer ao Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito, que nos fala sobre o orgulho e a humildade. É uma das bem-aventuranças. Ser pobre de espírito, o significado é ser humilde. E repito, ser humilde é nos reconhecer a nossa minúscula condição ainda. Digo ainda porque vamos avançar no caminho evolutivo. O que se deve entender, então, por pobres de espírito? Está lá no item 1 deste capítulo, que consta no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós podemos esmiuçar essa bem-aventurança do Cristo. Ser humilde é se reconhecer. Em se reconhecendo, nós vamos entender, compreender o que precisamos mudar. Isso é ser humilde. E, obviamente, frente a isso, estamos nos aproximando da nossa divina condição. Reino dos céus, que não está aqui nem acolá,
está em nós. Há maior preciosidade que isto? Que Deus está em nós? Que coisa maravilhosa. Agora, claro que muitos irmãos, por ignorância, por preconceito, estão ainda ofuscados frente a esse reino divino que está em todos. Então vamos dar uma leitura aqui do Evangelho para que possamos compreender esta significância. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus. Então, se quisermos nos aproximar de Deus, do reino dos céus que está em nós, sejamos humildes. E o passo é exatamente este: reconhecer nossas mazelas, nossas deficiências, nosso orgulho, pois afinal é o oposto, são as antípodas, quer dizer, os opostos. Aonde está a humildade, não está o orgulho. E aonde está o orgulho, não está a humildade. Então esse é o objetivo. Por isso a insuperável lição da humildade. E o orgulho, nos fala o Evangelho segundo o Espiritismo, entre os vícios que dele afastam a criatura. Ou seja, quanto mais orgulhosos, mais distantes estamos da humildade e do reino de Deus. E por quê? Há uma razão muito natural. A de ser a humildade um ato de submissão a Deus. Guardemos isto. Sermos humildes é nos submetermos às leis de Deus que também estão em nós. As leis divinas estão em nós. Os princípios ético e morais exarados por Jesus estão em nós. Então temos que mudar o olhar. Sermos até humildes e nos olharmos. Olha que coisa interessante. É um exercício. Nós temos uma particularidade física, material sutil, que é o perispírito, que chama-se plasticidade. Nós somos plásticos. Então, é um trabalho de plasticidade. Ou seja, nos direcionarmos ao legítimo caminho, ou ao caminho autêntico. E dizem aqui os espíritos, e o orgulho é a revolta contra o Pai. Os orgulhosos estão bem distanciados do Pai. Mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, olhem só, o caminho para a felicidade. Não é a felicidade que muitos imaginam, a felicidade externa, material, meteórica, volátil, dos gozos materiais. Não, é a felicidade mesmo, de ser feliz. Então, os Espíritos dizem, a felicidade desse futuro, que nós sejamos pobres em espírito, conforme o entende o mundo, e rico, olhem só, em qualidades morais. Então precisamos da humildade para nos reconhecermos, nos transformarmos e adquirirmos as qualidades morais, que são as leis de Deus, que estão em nós. Simples, aparentemente simples, né? Mas sabemos que somos movidos pelos impulsos. Eu estava estudando ontem, preparando uma palestra que vou fazer, a síntese do livro No Mundo Maior, de André Luiz, e estava estudando o cérebro, nosso cérebro e a casa mental. Anatomicamente,
anatomicamente, nós ainda temos os 3 andares do cérebro. Quais sejam? O primeiro andar dos nossos instintos, dos nossos automatismos. Poderíamos dizer das nossas bestialidades. Ou seja, somos ainda impulsionados. E isso consta no primeiro andar do cérebro, onde está a zona das nossas emoções, chamada a zona límbica pela neuroanatomia. O segundo andar é o da consciência. Olha que maravilha! Só vamos ter essa consciência se encarnarmos. Então vamos atuar conscientemente frente aos nossos instintos. É a nossa missão. Nos olharmos. Temos esse olhar direcionado. Isto é humildade. E temos uma zona ainda pouco explorada pela neuroanatomia, pela neurociências, pela medicina, pela psicologia. É o terceiro andar do cérebro. Aqui, ó, o lobo pré-frontal. É a zona dos evoluídos. É a zona dos intuídos, dos alinhados, dos humildes. Então nós temos fisicamente os 3 andares do cérebro. Para quê? Para que a consciência, o segundo andar, chamado de córtex motor, possa abranger o que está no primeiro andar do cérebro, onde estão os nossos maiores conteúdos, vividos e experienciados em tantas encarnações. Claro que não vamos ter acesso a tudo. Não temos ainda esse avanço espiritual para tal. Por isso que a Joana diz, cada encarnação é uma virtude a ser adquirida. Então cabe a nós sermos humildes, nos identificarmos, crescermos e mudarmos de andar. Claro que não vamos ficar muito tempo no terceiro andar, porque ainda caímos, ainda naufragamos, ainda derrapamos, como diz Joana de Ângeles. Mas é uma luta constante. Aqueles que estão neste processo sabem muito bem o quão é difícil. Ora nos elevamos, ora caímos, ora nos elevamos, ora caímos. Estamos sempre mudando de andar. Até que, e aí está o grande segredo, vamos nos descondicionando. Vamos nos desimpregnando desse primeiro andar. Vocês vão me perguntar, e como será então o cérebro do futuro? Ah, não sei. Teria muita pretensão da minha parte. Mas que vai ficar a viger, o terceiro andar vai. Em orbes mais evoluídos. E quiçá aqui na Terra, porque estamos já mudando. Olha que coisa linda isto. Aí eu fui buscar num livro não espírita, muito lindo esse livro, Amar Apesar de Tudo, que foi a definição mais precisa que eu encontrei sobre a humildade. Eu sou um leitor deste homem que está encarnado, que é Jean-Yves Leloup. Ele é um ex-padre dominicano, profundo conhecedor das Escrituras. Ele é doutor em psicologia e doutor em filosofia. O homem está cheio de doutorado. E ele fez um encontro com uma cientista chamada Marie Solé. E lá no capítulo 5, ele fala as margens do orgulho e da humildade. Achei isso muito interessante. Então vamos acompanhar. Diz ele, a palavra humildade tem como raiz o termo latino humus, que quer dizer terra. Ora, qual é a relação de humildade com terra? Vamos aguardar que eu vou dizer para vocês. E se transpormos
este termo latino para o hebraico vai dar Adamá, que lembra Adão ou Adão. Então, Adão quer dizer terra, argila, terra vermelha. E ele diz aqui, o homem humilde é Adão. Nós sabemos que Adão é uma raça adâmica, segundo a nossa doutrina espírita, mas isso é uma simbologia, é o chamado mito de Adão e Eva. E sabemos que Adão, assim como Eva, eles pecaram no paraíso e reencarnaram. E Adão reconheceu o seu erro. Olhem só, até no mito a gente vê os fundamentos. Ele reconheceu o seu erro de ter pecado no paraíso. Isso é humildade. Por isso a correlação do termo humus, de onde surge o termo humildade, com Adão. E ele diz aqui, ser homem é reconhecer-se terroso, argiloso. A humildade é a própria condição para ser aquilo que se é, para ser humano. Essa é a verdade de nossa humanidade. Então aqui ele define muito bem. Reconhecer aquilo que nós verdadeiramente somos. Ou melhor, estamos. Né? Porque o eu sou é a plenitude, com S maiúsculo. Então eu sou o que eu sou. Na verdade, somos todos plenos, ou seja, a caminho da plenitude, ainda dentro deste ser. Eu sou o que eu sou, com deficiências, erros, espíritos imperfeitos que somos, da terceira ordem que Kardec define muito bem no Livro dos Espíritos. Então a humildade é essa condição daquilo que a gente é. Esse é o trabalho recomendado por Santo Agostinho, na questão 919A de O Livro dos Espíritos, que nos recomenda como fazer isso, todos os dias. À noite, isso tem uma peculiaridade, não vou entrar aqui no mérito da questão, que envolve inclusive a glândula pineal. Quando estamos nos desprendendo do corpo, as memórias afloram nesse horário, a partir das 18 horas. Para que a gente se reconheça. Por isso, as crises existenciais, as doenças psicológicas, como por exemplo a depressão e a ansiedade, acometem mais a criatura no período noturno. Ah, mas é o momento que eu relaxo. Não, não é isso. É o afloramento das nossas memórias, já que o espírito está se evadindo do corpo para o seu ingresso no mundo espiritual, enquanto o corpo vai adormecer. Então, Santo Agostinho nos dá o caminho. Só que a gente não faz. Ou por falta de hábito, ou por preguiça. A gente prefere ver uma televisão, um filme violento, um jogo de futebol, nada contra, viu? Do que chegar e se fechar no quarto, uma luzinha de um abajur, fechar os olhos e fazer um retrospecto daquele dia. O que eu fiz? Será que eu magoei alguém? Será que eu fui áspero com alguém? Ou ríspido? E aquela raiva que eu senti de fulano? Enfim, nós vamos ao encontro de nós mesmos e vamos nos achar. Isso é ser humilde. Humildade, repito, é a própria condição para ser aquilo que se é, para ser humano. O reino dos céus. Aí vamos lá no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 31, em que Jesus fala: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Então nós precisamos dos médicos espirituais. E quando fazemos este trabalho de autopenetração,
sempre temos que orar, porque os médicos espirituais vêm em nosso auxílio para que a gente trabalhe a humildade. E logo a seguir Jesus diz: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então precisamos desta dose de humildade para nos reconhecer. Ser humilde é reconhecer a nossa condição terrena. E aí, ao reconhecer nossas faltas, nossos erros, temos que nos aceitar. Porque não basta nos conhecer. É preciso ter a humildade de nos aceitar. E aí sim, como está lá no Código Penal da Vida Futura, do livro Céu e Inferno, o 4º livro do Pentateuco kardeciano, arrependimento, vamos ter que expiar nossas faltas, nada passa ileso, para que possamos nos reparar, mudarmos, transformarmos. Este é o caminho. Mas interessante, para fazer uma correlação, eu busquei lá no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 17, que diz o seguinte: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então o caminho para o reino dos céus é o arrependimento. E a gente só vai se arrepender se reconhecer aquilo que nos incomoda, aquilo que em verdade contextualiza a nossa condição. Isso é a humildade. Então vejam que uma coisa está ligada à outra. Aquele que se eleva será rebaixado. Então aquele que se eleva espiritualmente, ele será rebaixado. A sua condição ainda, olhem só, porque eu faço uma analogia, uma correlação desse item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo com a humildade, com o arrependimento, caminho para o reino dos céus. Por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando assim um menino, o colocou no meio deles e respondeu: digo-vos em verdade que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Então nós precisamos, para entrar no reino dos céus, o arrependimento e ser criança. Há alguma ligação, alguma correlação de uma coisa com outra? Claro que sim. O que é ser criança? Não é aquela criança ingênua, aquela criança, né, que a gente imagina como símbolo da ingenuidade, da tolice. Não. É a criança autêntica. Olhem que já muda a visão. Porque, em linhas gerais, a criança chora quando está com fome, ou quando está com dor. A criança não engana. A criança não ludibria. A criança não é hipócrita. A criança revela aquilo que ela está sentindo. Chamamos isso de autenticidade. Então vamos pegar os termos: humildade, se reconhecer, se arrepender e ser autêntico. Formamos um triângulo perfeito para, como disse Jesus, nos encaminharmos ao reino dos céus. Autenticidade com a gente mesmo, autoaceitação, e não ficar criando escapismos, subterfúgios, como normalmente a gente faz. Não é bem assim, eu não quis dizer assim. Nós estamos sempre nos processos de escapismo e desculpismos. Sabem qual é o nome disso? Orgulho. Somos dominados pelo orgulho. Por isso não somos autênticos,
por isso não nos arrependemos e muito menos somos humildes. Então temos que nos converter e nos tornar tais quais crianças. Então aquele, portanto, está no Evangelho de Mateus 18, 1 a 5, que se humilhar, se tornar pequeno, como esta criança, será o maior no reino dos céus. Então vejam que a autenticidade da criança traz uma íntima ligação com a humildade, o reconhecimento de si. E aquele que recebe meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Então, companheiros, vejam que as lições do Cristo são profundas. Tocam as feridas de nossas almas ainda orgulhosas, prepotentes, egoístas, arrogantes, de intemperanças. Então precisamos esta dose de humildade para nos reconhecermos, sermos autênticos, nos arrependermos para a devida reparação, que nem sempre ocorrerá nesta encarnação. Mas precisamos desse esforço, desta plasticidade. Aí eu trouxe aqui uma lição muito linda de Amélia Rodrigues, mais uma vez, um espírito que eu gosto muito de ler, tal a sua doçura, tal a sua singeleza. Amélia, por sinal, deu a última comunicação para o Divaldo Pereira Franco. Sabia? O último livro dele agora, que inclusive eu adquiri. E já diz ali que foi a última comunicação de Amélia Rodrigues para o Divaldo, que já está com 97 anos. E doente. Ele praticamente já não sai mais da cama. Diz a nossa querida poetisa do Cristo, romântica, o entardecer. Em ruborizada coloração além dos montes, refletindo o leque em luz de ouro sobre a placidez transparente do lago, foi o cenário no qual se apresentou a mensagem de esperança e renovação. Jesus. Esperança. Quando falamos de esperança, a gente vê tantas criaturas em desesperança. Tantas criaturas desesperadas com as adversidades da vida. Quais são os elementos, os sentimentos fundamentais para nos abrir à esperança? São dois sentimentos: a resignação e a paciência. Tão raras de encontrarmos, principalmente nos dias atuais, onde imperam os transtornos da ansiedade. As criaturas estão inquietas, estão impacientes, estão apressadas. Falta paciência, que é uma das bem-aventuranças, como sabemos. Bem-aventurados os brandos e pacíficos, e os pacíficos que vivem na paciência, na paz, serão chamados filhos de Deus. Paz, ciência, ciência da paz. E a resignação, como é difícil. Eu estava escutando, agora há pouco, antes de vir para cá, um depoimento do Divaldo, com a sua doença, que ele já praticamente não sai mais do leito, aos seus 97 anos, e ele dizia: eu não reclamo. Eu não reclamo. Que belíssima lição para nós que reclamamos de tudo. Se está frio, a gente reclama. Se está calor, a gente reclama. Se tem trânsito, a gente reclama. Se não tem trânsito, a gente reclama. Se está com dor de cabeça, a gente reclama. Então somos irresignados, que é o oposto, é o antônimo de resignação. Resignação é a compreensão daquilo que não podemos mudar. Podemos mudar o tempo? Absolutamente não.
mudar momentaneamente a dor de cabeça, até tomarmos uma dipirona, não. Então temos que parar de reclamar. E Paulo diz isso numa de suas epístolas. Em tudo o que fizerdes, não entreis em murmurações. A gente murmura o tempo inteiro. Então, se somos resignados, se somos pacientes, abre-se o leque da esperança. Porque tudo passa. Tudo passará. Como diz Maria, mãe de Jesus. Tudo passará. Havia murmúrios no ar, expectativas diversas, espraiando-se as notícias em alvíceras de singular beleza, os espíritos simples se embalavam embevecidos nas visões prenunciadoras dos tempos por vindouros. Tempos por vindouros, aquilo que nos aguarda. Não há mola propulsora maior para a esperança do que o tempo por vindouro. Todos nós aqui temos que saber que chegaremos à condição que Jesus chegou. Seremos espíritos puros. Claro que o tempo vai depender de nós. E Jesus deixou essa mensagem de esperança. Os tempos por vindouros. Acostumados à monotonia dos quefazeres cotidianos, o poviléu e os modestos trabalhadores do mar e das vinhas foram colhidos pelas abençoadas informações do reino de Deus que nos aguarda. E já vimos quais são as condições: humildade, autenticidade, resignação, paciência, reparação de nossos erros. Vamos automaticamente nos encaminhando. E sabem o que acontece? Seremos felizes. Não importando com as mazelas da vida, com as dificuldades sociais e econômicas, não importando com as doenças que nos acometem, tais quais aqueles cristãos que foram para o circo dos horrores felizes, sabendo que seriam devorados pelos leões lá no Coliseu, e felizes, com um sorriso nos lábios. Foi aí que teve aquela passagem lindíssima de Joana de Cusa com seu filho. Seu filho apavorado diante da morte. Joana de Cusa, uma das encarnações da nossa querida Joana de Ângeles, o adverte. Tenha fé, seja forte neste momento, não abjure, pense em Jesus. E foi o que aconteceu. Então o reino de Deus nos aguarda, como o pai aguardou o filho pródigo, na belíssima parábola do filho pródigo. Mas Israel esperava pela tradição o rei. Aliás, eu queria fazer aqui uma observação, porque Israel até então ainda espera o Messias, não é? Mas eu tive uma informação extraordinária, meus irmãos, que eu vou dividir com vocês. De um colega meu, médico, judeu, e que me disse: já existe uma linha entre os rabinos que já acreditam que Jesus é o Salvador. Coisa linda isso. Eles que até então esperam o Messias, né, poderoso, para que aquele povo, então, crescesse dentro do poder. Então Israel esperava pela tradição o rei, que lhe restituísse o poder, a dominação arbitrária, como eles sempre desejaram e ainda desejam. Estamos aí diante de uma guerra fratricida, de irmãos, porque
para a dominação arbitrária, um querendo dominar o outro. É o orgulho da raça, numa mafiosa ambição, esperando recuperar as glórias terrenas e transitórias do passado. Olhem só, mais de 400 anos de profecias silenciadas, pareciam agora quebrados, completamente ante a voz do Messias. Foi por isso que Jesus foi crucificado. Que ele veio trazer o amor, gente. Amor aos inimigos, amor àqueles que vos caluniam, igualdade racial, respeito, coisa que não existia e ainda não existe. Preconceito racial. Por isso as guerras que estamos vendo aí. Jesus foi o grande revolucionário. Jesus pode ser considerado o grande revolucionário, só que a revolução do Cristo é a revolução do amor. Para chegarmos ao amor, temos que ser humildes. Jesus atendia todos os cultos, deslumbrando com a sua voz doce, lânguida, os pobres e os ignorantes. E claro que sucediam-se comentários desencontrados, exageradas apreciações. Nunca se escutaria igual àquela outra qualquer voz. Igual à voz de Jesus, jamais. A frequência, as modulações das palavras. Nós sabemos que pela palavra existem duas escolas que advogavam ideias diferentes que depois se uniram. A dos fluidistas, porque saíam energias pela palavra, e os sugestionistas. Os fluidistas eram da escola de Charcot e os sugestionistas da escola de Bernheim, um alemão. Um advogava a ideia da sugestão, outro advogava a ideia da energia, dos fluidos, cujo grande pioneiro foi Franz Anton Mesmer, o mesmerismo. Agora vocês imaginem a comunhão da sugestão e da força energética da voz do Cristo. Por isso a Amélia diz aqui, nunca se escutaria igual àquela outra qualquer voz. E com autoridade, e não agressividade. O espírito puro não pode ser agressivo. Ele venceu todas as etapas. Então, além da autoridade que estava nele, se confundia também com meiguice, com sabedoria, que se exteriorizava sem atavios, quer dizer, sem adornos, sem enfeites. A sua presença infundia respeito e granjeava afeição. A modesta e colorida Cafarnaum fora aquinhoada com os ensinos, e dentre que os seguiam, os discípulos, os apóstolos, na íntima condição de amigos de Jesus, muitos eram daquelas bandas frescas e formosas, de todos conhecidos, tornados importantes por serem amigos de Jesus, por seguirem Jesus. E, claro, criavam invejas, de um para outro momento, desde que foram eles os escolhidos, os apóstolos de Jesus. Outro sentimento difícil de ser abordado, a inveja. A inveja está muito ligada ao complexo de inferioridade. O invejoso vê no outro um vitorioso que ele não o é. Se sente apequenado, a sua baixa autoestima, e aí então começa a minar aquele que acredita seja o vitorioso. A inveja que está presente em todos nós ainda, de uma certa forma. Que reino afinal seria o dele? Perguntavam. Todos interrogavam-se, curiosos, interessados.
A verdade é que ele se dizia embaixador de Deus, o Filho de Deus, cuja missão, todos sabemos, é reunir as ovelhas, o bom pastor, ante o seu cajado de amor. Confundiam-se anseios e curiosidades. As pequenas rodas de ouvintes alongavam-se em comentários demorados quando Jesus terminava suas explanações. E nesse clima de dubiedades, de expectação, naquela tarde, enquanto se fizeram uma pausa natural no encontro de costume entre os amigos, a astuta Salomé, isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos 20 a 27. Era uma orgulhosa e dedicada mãe, Salomé. Acercou-se, deixando-se trair na sua face uma angustiosa indagação que lhe desejava propor a Jesus. Como o momento se fizesse próprio, a esposa de Zebedeu, Salomé era a esposa de Zebedeu, sem delongas ou circunlóquios, foi direto ao assunto. Senhor, desejaria que ao triunfar a tua luta, quando ele se tornasse o rei, como o povo de Israel esperava, quando seja instalado finalmente o reino dos céus, que tu coloques os meus 2 filhos, um à tua direita, outro à tua esquerda. Sem dar-se conta da grave solicitação, exultava, antevendo o futuro radioso e feliz, porque anelava e ansiava, ver seus filhos ao lado de Jesus, o Rei, o poderoso, na nação poderosa que eles imaginavam. Nem sequer percebeu, Salomé, a expressão de amargura e espanto, desenhada nos rostos marcados nos membros do colégio, os apóstolos, reunidos ali pelos vínculos do amor. O Mestre Jesus, com a sua mediunidade plena, penetrava o ádito, os recônditos dos corações, conhecia plenamente as paisagens íntimas das almas, compreendendo o zeloso carinho da genitora apressada, obtemperou. Obtemperar é responder com humildade. Estarão eles dispostos a beber da minha taça de amargura? A interrogação direta e ante um olhar percussiente, quer dizer, profundo, encaminhado aos candidatos, estes, comovidos, redarguiram a uma só voz: estamos, Jesus, dispostos a sorver todo o conteúdo da tua taça da amargura. Havia sincera honestidade na resposta clara e decidida. Mas Jesus, conhecendo profundamente os meandros complexos da alma humana, muitas delas ainda em frangalhos, e os mecanismos das leis soberanas, sem entusiasmo, calmamente, serenamente, esclareceu: é certo que bebereis da minha taça. Quanto, porém, a vos sentardes ao meu lado, ao Pai compete determinar, não a mim. Deus. Por que isto? Porque eram criaturas ainda que não penetraram o reino de Deus. Ainda não foram humildes o suficiente, já queriam se sentar ao lado de Jesus. Ainda não se arrependeram de suas faltas. Ainda não se converteram tais quais crianças, sendo autênticos. A resposta de Jesus, concisa e sem qualquer rodeio, não encontrou receptividade na família Zebedeu. Os discípulos, porém, tomados de ira,
investiram com olhares furibundos, quer dizer, raiva, expressões agressivas contra aqueles dois ambiciosos candidatos. Como o momento se fizesse grave, Jesus, o Senhor, lúcido e calmo, lecionando humildade, ou seja, exalando humildade para todos ali presentes, condição essencial para a vitória no seu reino, a humildade, propôs sintético. Quem desejar ser o primeiro, seja o escravo, o servo do último. Descer, se rebaixar. Por isso, o que foi falado agora há pouco, aquele que se elevar será rebaixado. Aquele que se achar importante será rebaixado. No entanto, aquele que se rebaixar, aquele que for humilde, que se reconhecer, este será elevado. A noite tombou em crepe negro, salpicado de estrelas cintilantes. Os últimos revérberos são irradiações luminosas, do poente continuavam à distância, coroando as corcovas das montanhas altaneiras, longes. Um dia, aqueles amigos, por enquanto desatentos, compreenderiam o profundo significado da lição. Belíssima lição de Jesus. Respeitando e reconhecendo os limites alheios. Jesus era assim. Jesus olhava, sabia, criava ali uma figura real da criatura pela sua mediunidade, pela sua pureza espiritual. E Jesus sabia que todos iriam e vão evoluir. Jesus colocava-se no lugar dos outros, compreendendo as minudências de cada um. Assim era o Mestre. Sabem qual o nome disso? Compaixão. Compaixão é um estado da alma elevada, colocando-se no lugar do outro, reconhecendo os limites alheios, os sofrimentos alheios, as ambições alheias, como desses dois irmãos, sob o comando da sua mãe, Salomé. Um dia esses amigos, assim como nós, vamos compreender as lições de Jesus. E por que não já estamos, de certa forma, compreendendo? Através desta casa de luz, dessa casa que ilumina nossos corações. Os reinos humanos se erguem sobre as bases da dominação odienta e ruem, transformando-se em escombros. Daí Jesus ter dito: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Nós estamos vivenciando tudo isso. Os edifícios obsoletos, calcados no orgulho, vão ruir. E já estão ruindo. Os impérios terrenos se levantam sobre os solos, onde cadáveres insepultos, ou seja, aqueles mortos em espírito, insepultos que não foram sepultados, os transformam em pântanos, nos quais se afundam depois. As civilizações grandiosas, erigidas e comandadas pelos punhos da guerra e do orgulho, estamos vivenciando isto. Construções de um dia passam, tudo passará. Tudo se converterá em ruínas tristes e ermas logo depois. Os povos se levantam e sucumbem no voraz perpassar dos séculos e dos milênios. O reino de Deus, que vem sendo erguido na mente do homem, com os alicerces nas terras dos corações, aí jamais passará. Esse reino de Deus jamais passará.
quando fomos criados simples e ignorantes, já estava ali semeado este reino de Deus. Seu povo se identificará pelo amor. Suas características serão quais? A mansidão, a concórdia, ou seja, a harmonia, e a cordura. É certo que ainda há muito equívoco a tal respeito. Muitas Salomés e candidatos sem número aspiram a posições, lugares e brilho. O tempo, todavia, na soberana tranquilidade de ensinar e corrigir lentamente, cuidará de fixar em cada ser que o primeiro será sempre aquele que se fizer o servidor do último. Até esse momento, a insuperável lição da humildade acenará para todos nós, chamando, chamando e chamando. Então, meus queridos irmãos, essa belíssima lição que Amélia Rodrigues nos trouxe, o Evangelho segundo o Espiritismo, nos convida docemente, suavemente, sem alvoroços, para que façamos este trabalho. Verdade. Ir ao encontro de si é o encontro da verdade. É esta verdade que nos libertará, como Jesus anunciou. Conhecereis a verdade e ela vos fará livres. É a nossa verdade. E para ir ao encontro desta verdade, nós temos que ter a humildade de nos reconhecermos. Não precisamos apregoar, mas falemos para nós mesmos, no íntimo de nossas almas. Eu preciso mudar. Eu preciso conter a minha ira, a minha intolerância, a minha impaciência, ser menos reclamante diante da vida que se apresenta como ela o é. E assim vamos galgando os degraus da humildade, desse processo único para adentrarmos lentamente ao reino dos céus, sermos humildes de coração e de mente. Que Jesus nos abençoe sempre com essas belíssimas lições, como de Amélia Rodrigues, para que as nossas mentes tornem-se lúcidas e capazes de sermos não mais as ovelhas tresmalhadas, mas seguirmos o bom pastor, Jesus, que trouxe o amor